Responsabilidade também muito grande, né? Ministrar depois da Lidiane, da minha líder, da pastora Patrícia. Mas o Senhor vai me conceder graça, né, aqui nessa noite. Me apresentar para vocês, né? Eu me chamo Andressa, sou líder de célula aqui na Aliança Jovem, né? Líder da célula Plenitude. Tem algumas das meninas aqui da célula lá atrás. E também sou nutricionista e mestra em saúde e tecnologia. Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre saúde, mas não vai ser uma palestra, né? A gente vai trazer também alguns fundamentos bíblicos que falam a respeito desse tema tão importante, né, que é o cuidado do corpo. E a gente vai ver que isso é algo extremamente bíblico, né? Nós vimos aí como ser irrepreensível no espírito, como ser irrepreensível na alma, e hoje nós vamos ver como ser irrepreensível no corpo, que é algo que não envolve apenas a saúde. Então, nós vamos tocar no ponto saúde, mas vamos falar também sobre outras coisas. E eu queria que você mais uma vez se colocasse de pé, se não for pedir-se muito, para que nós pudéssemos orar mais uma vez nesse momento. Amém? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, meu Deus, por esse dia, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia. E oro, meu Deus, que nesse momento o Senhor possa abrir o nosso entendimento àquilo que o Senhor quer falar, Senhor. Que o Senhor venha trazer, meu Deus, sobre esse lugar sensibilidade, Jesus. E um espírito, meu Deus, de devoção, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa aumentar a nossa afeição pelo Senhor nessa noite, Jesus. Que nós possamos ter a compreensão, meu Deus, que o nosso corpo, que a nossa saúde, que é aquilo que nós nos alimentamos, que um exercício físico que nós fazemos, meu Deus, não são coisas, meu Deus, ordinárias, mas são coisas, Jesus, que nós podemos entregar como louvor, como adoração, meu Deus, ao Senhor, Jesus. Meu Deus, que tudo aquilo que nós ainda não temos entregue, por falta de entendimento ao Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, trazer o entendimento nessa noite, Jesus, a convicção, Pai. Em nome de Jesus, eu oro que o Senhor possa, meu Deus, preencher esse ambiente com a Tua presença, Pai. E que o Senhor possa nos levar onde o Senhor deseja nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Amém? Então, né, hoje eu trouxe aqui uma apresentação para facilitar, né, a nossa compreensão. O tema é esse, ser irrepreensível no corpo. Como eu falei para vocês, né? Ele envolve saúde, mas envolve também outros aspectos. Mas antes da gente entrar literalmente nesse tema, é importante que a gente venha entender alguns princípios da palavra, para que a gente possa compreender a importância disso, da saúde do nosso corpo, do cuidado com o nosso corpo, né? E desse zelo também de santidade, que também envolve ser irrepreensível no corpo, como o Pediu bem falou aqui, nessa santificação. Por que isso é tão importante? Por que eu falo isso? A maioria das pessoas, elas não cuidam do corpo no sentido de saúde, de uma alimentação saudável, de um exercício, porque elas não conhecem como fazer isso. Todo mundo aqui sabe que o exercício faz bem, né? E que a alimentação saudável faz bem. Então, o problema ele não é esse. E todo mundo tem um conhecimento, mesmo que básico, de como cuidar da sua saúde. Então, o que é que nos impede, de fato, de cuidar dessa saúde? E para nós, como cristãos, a gente vai ver que isso tem um peso ainda maior, né? A gente vai ver que, às vezes, tem fundamentos da nossa fé que não estão bem estabelecidos, e é por isso que a gente não tem essa compreensão dessa importância, por a gente tornar muitas coisas seculares que não deveriam. Porque se nós somos o templo do Senhor, o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa alma, tudo pertence a Ele de modo igual, né? Quando eu me converti, eu não tive a oportunidade de estar nos cultos, presente, porque minha família não foi muito de acordo, né? E aí eles me proibiram no começo, eu fiquei uns 2 anos proibida de frequentar o culto, e nesse período o Senhor, não sei como, me deu graça, e eu orava para que alguém da minha família se convertesse para que eu pudesse ir aos cultos, né? E por eu viver essa experiência de muitas vezes não poder cultuar o Senhor aqui como igreja, né? Ter essa rotina, fazer o CCC eu reprovei umas 3 vezes por falta, porque eu era proibida de vir. Então, esse tipo de coisa que aconteceu comigo me fez ter uma visão das coisas ordinárias como coisas que eu poderia glorificar o Senhor. Porque como eu não podia estar aqui no culto, eu falava assim, o meu estudo, eu vou glorificar o Senhor, que é a forma que eu posso, né? Na minha alimentação, vou glorificar o Senhor. Naquilo que eu fizer, eu vou glorificar o Senhor. Então, aquelas coisas que para muitos eram coisas ordinárias, seculares, eu fiz daquilo o meu altar, né? Então, essa é uma vivência que há muito tempo o Senhor já colocou no meu coração, essa visão, né, de que não existem coisas seculares, que não existem coisas que sejam menos importantes, né, do que esse ambiente espiritual. Porque tudo é para a glória do Senhor. Mas nós, como cristãos, temos sido realmente roubados por essa falta de entendimento
na nossa saúde, né? E muitas vezes você dizer assim, eu vou gastar minha vida pelo Senhor, mas se a gente for negligente na saúde, a gente não vai viver o suficiente, às vezes, para viver o chamado do Senhor. E isso é muito forte, isso é uma responsabilidade que é nossa. Ela não é uma responsabilidade do Senhor, né? Eu estive recentemente ali na conferência da saúde do corpo, do Luciano Subirá, e ele contou um testemunho muito interessante, que eu vou tentar resumir aqui, bem resumido mesmo, né, por conta do tempo. Mas ele falou que ele conheceu um pastor, né, que ele teve uma experiência de ficar muito doente, teve uma experiência de ter uma visão dele no velório dele, né? E ali as pessoas choravam e falavam assim, meu Deus, um homem tão de Deus, por que esse homem ele veio a morrer, né? Por que o Senhor fez isso, né? E as pessoas ainda culpavam o Senhor, né? E aí, naquele sonho, o Senhor falava naquela visão, né, que ele estava tendo do próprio velório dele, que ele disse que foi uma experiência horrível, né? O Senhor começava a falar para ele, né, que ele tinha sido negligente, que ele estava vivendo como um suicida, caminhando para a morte, porque ele não cuidava da alimentação, ele vivia uma vida de estresse, muita viagem ministrando, né, e não tinha aquele tempo para o descanso. E ali ele falou algo muito forte, ele disse assim, além de você não cuidar daquilo que eu lhe dei, que é o seu corpo, né, da sua saúde, as pessoas ainda estão me culpando, me julgando infiel por causa da sua negligência, porque as pessoas estão achando que foi eu que tive culpa, e o Senhor falava para ele, eu não tive nada a ver com isso. E aí ele falava assim, Senhor, mas eu vou ter uma chance de retornar? E aí o Senhor falava assim, você vai, mas quando você for, faça tudo diferente, né? Faça tudo diferente. E aquele homem, ele voltou, né, ali daquela visão, ele foi ressuscitado, né, ali naquele processo esqueci como é que é o nome, né, que faz ali no coração. E ele retornou, e ali ele começou a fazer tudo diferente, mas, na verdade, teve consequências. E o Senhor falou para ele, você vai voltar, mas você vai ficar muito tempo de reabilitação, porque tudo que a gente faz aqui tem uma consequência. A Bíblia fala, tudo aquilo que o homem semear, isso mesmo é o que ele colherá. E isso é em todos os aspectos, amém? Mas agora nós vamos entrar, de fato, na palavra. Eu queria que passasse ali o slide. E eu queria começar, né, aplicando uma dinâmica com vocês. Voltou. Sobre a questão da alimentação, né? E aí a gente vai aprender um pouco sobre o que é se alimentar de forma consciente. A gente vai aplicar essa dinâmica antes, né? Depois eu vou entrar realmente na palavra. E por que a gente vai aplicar essa dinâmica? Porque, como eu falei, hoje em dia o que a gente tem não é a falta de conhecimento, a gente tem mais uma falta de consciência a respeito da nossa alimentação. E o nome dessa dinâmica é Mindful Eat, no qual a gente pode traduzir, né, para alimentação consciente. E agora, né, as meninas da minha célula ali vão estar me auxiliando, vão estar entregando aí um bolinho para vocês, que não é para vocês comerem agora, porque vocês vão seguir os passo a passo, que já deu até um spoiler ali, né? Antes de vocês fazerem. Enquanto elas vão entregando aí, não como agora, só segure aí. A gente vai entender o que comer com consciência vai trazer para a gente, né? Primeiro, a gente vai comer com atenção plena, que às vezes é uma coisa que a gente não faz. A gente costuma ter a alimentação ali correndo, não tira um tempo para aquilo, vendo TV. E nesse tipo de mentalidade, né, do Mindful Eat, ele vai falar que nós temos que ter uma atenção plena para aquilo que nós estamos fazendo, para a nossa alimentação, porque esse é o primeiro ponto para a gente poder ter o discernimento do quanto a gente está comendo e o que a gente está comendo. Essa técnica vai nos ajudar também a reconhecer os sinais de fome e saciedade, né? Porque quando a gente come ali só pelo prazer, sem ter o discernimento, né, do que estamos fazendo, a gente vai passar do ponto da saciedade, não vamos perceber, aí nós vamos nos exceder. Vai nos ensinar a apreciar os alimentos, porque às vezes as pessoas comem tão rápido que nem apreciam o alimento, né? Come aquela quantidade, vai só fazer mal para a saúde, nem tirou realmente proveito daquele momento. Evita também que a gente venha comer no automático e vai reduzir a culpa alimentar. Vou aguardar aqui, ainda tem algumas pessoas para receber, né? Calma, Fábio. Não comam ainda.
Tem gente comendo já, vigia. Já estamos treinando aqui o controle, viu? O domínio próprio. Todo mundo recebeu? Tem alguém que não recebeu? A Débora não recebeu, gente. Eita, então vamos lá. Agora eu queria que passasse o slide e eu vou dar algumas orientações sobre como vocês devem proceder, né? Antes de comer, você vai respirar, respire e relaxe, observe, né, o seu corpo, como é que você se sente em relação a esse alimento, né? Alguns já quiseram até comer. E agora eu quero que você apenas observe o alimento, olhe aí para ele. Apenas olhe ele aí, observe o que será, que sabor será. Agora você vai sentir o aroma. Só sinta o cheiro aí desse alimento. Toque ele aí, gire ele na sua mão, pegue de outra forma. Agora você vai colocar na boca, mas não vai mastigar. Só coloca dentro da boca aí. Certo? Agora você vai mastigar bem devagar, sem pressa. E agora você vai, assim que terminar de mastigar, vai engolir, observando a sensação do sabor desse alimento, degustando de fato, né? Pronto, todo mundo conseguiu engolir aí. Agora você vai apenas ter gratidão por esse alimento que você comeu, né? E aí não vai ter como eu perguntar para vocês como foi a experiência, né? Mas o que é essa dinâmica que ela quer trazer para a gente? Quando vocês forem se alimentar, né? Vocês precisam ter essa consciência, né? De observar o alimento, de sentir o aroma, de não ir comendo só por comer, né? Chega ali, vou no restaurante, peço aqui um alimento que eu vejo que tem mais coisa, que tem um x-tudo, né? Que ninguém aqui gosta de x-tudo. Tem salsicha, tem hambúrguer, tem tanta coisa que você não consegue nem discernir o sabor das coisas, né? É tanta mistura que você nem... Então, a gente tem que aprender a realmente observar o que nós estamos comendo, né? Porque senão a gente vai estar fazendo isso sem a consciência. Claro que a gente não vai fazer esse passo a passo tão como a gente fez aqui, mas é só para você ter realmente esse entendimento que quando você for se alimentar, precisa ser com consciência. Amém? É só para quebrar o gelo. Vi muita gente achando engraçado dessa experiência. E agora nós vamos, de fato, entrar na palavra. Pode passar. Amém? Então, aí nós temos essa frase, né? Um Senhor do qual nós somos servos, né? Esse é o primeiro entendimento que nós temos que ter como cristãos, que nós não somos donos do nosso nariz, né? Nós servimos a um Senhor. E todos que estão aqui já aceitaram Jesus? Glória a Deus. Então, se você já aceitou Jesus, você entregou a sua vida a Ele, né? E quando você entregou a sua vida a Ele, você entregou a forma que você vai viver a Ele em todos os aspectos, né? O Senhor, Ele se tornou realmente o Senhor sobre a sua vida e você é um servo, né? Se você é servo, você está aqui não para governar da forma que você quer, mas para servir ao Senhor, né? E quando a gente for governar, é debaixo da autoridade dEle. E a gente precisa entender isso e o que isso tem a ver com a alimentação. Que se o Senhor Ele é Senhor sobre a minha vida e Ele nos mostrou uma forma, né, que nós temos que cuidar do nosso corpo, se eu estou negligenciando essa minha alimentação, eu não estou sendo um servo, né, fiel em todas as coisas ao Senhor. Lá em Romanos 14, do 17 ao 19, vai falar assim: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então, essa passagem, ela nos mostra que nós temos uma cabeça sobre o nosso corpo, né? Então, nós não podemos ir na direção que a gente bem entende. E isso também tem a ver com a nossa saúde, né? Eu não posso achar assim que eu sou jovem, né? Esse negócio de alimentação saudável é para quem já tem certa idade. Não. Porque hoje em dia, né, as doenças cardiovasculares, elas estão acontecendo nos jovens, cada vez mais cedo.
Aqui em Imperatriz mesmo, nós já tivemos situações de uma criança, né? Eu não me lembro se de 10 ou 12 anos, ela infartar. No meio ali de uma atividade física, de educação física, a criança veio a falecer, né? Estava em quadro de obesidade. Então, a obesidade, em determinado nível, hoje em dia já é considerada uma doença. Então, você não ter um estado nutricional adequado é considerado, de fato, uma doença. Você está no processo de adoecimento. E o Senhor, Ele não nos criou para que nós pudéssemos viver de modo desgovernado. O Senhor nos criou para o governo. Mas como que nós vamos governar se a gente não governa nem a nós mesmos? Olha só como nós estamos sendo repreensíveis, né, falíveis. Como que eu quero governar as coisas do Senhor, as coisas excelentes do Senhor, se eu não consigo ter um autogoverno? Se eu sou vencido por aquilo que eu como. E na Bíblia, né, a alimentação, ela tem uma relação muito forte com o domínio próprio, com a gente ter essa capacidade de nos controlar. Por isso que a Bíblia fala para a gente fazer o quê? Jejuar. Jejuar é uma coisa tão difícil, né? E é uma coisa que realmente mata a nossa carne. Para você ver como essa nossa relação com a alimentação é forte, como essa relação da alimentação com o mundo espiritual também é forte. Tanto que, às vezes, os outros deuses, as pessoas oferecem o quê? Oferendas de alimento, né? Então, a alimentação, ela tem uma ligação com a questão espiritual também muito forte. Pode passar. Um outro aspecto, né, que nós vamos observar é que nós não somos donos de nós mesmos, né? Não mais donos de si. Então, se nós não somos donos de nós mesmos, nós temos que render todas as coisas ao Senhor. Isso pode parecer assim, Andressa, eu já sei disso, né? Mas eu tenho refletido muito a respeito disso e, na verdade, são coisas que, se a gente for olhar mais a fundo, a gente não tem essa revelação completa ainda, né? Porque muitas coisas a gente está fazendo da nossa forma, da forma que a gente quer. Então, como que nós não somos donos de nós mesmos e nós estamos fazendo tudo da forma que a gente quer? Lá em Romanos também, 11:36, vai falar assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, do Senhor são todas as coisas, né? A nossa vida, cada área da nossa vida, ela pertence ao Senhor. E tudo é dele, tudo é por ele, né? Então, se você come, se você bebe, né? Muita gente já pegou essa passagem, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. E fala assim, é porque é para mostrar que mesmo nas coisas menores, é para a gente fazer tudo para a glória de Deus. Mas se a gente for ler realmente a Bíblia como nos indicam geralmente, né, para a gente não chegar a heresias, lê o que o texto está falando. Se você comer, se você for beber, isso precisa ser para a glória de Deus, é muito claro, né? E isso entra dentro de todas as coisas, né? E às vezes você fala assim, meu Deus, mas eu vou ter que entregar tudo mesmo para o Senhor, vou ter que ser perfeito em tudo, né? E quando eu estava lá no intensivo, teve uma ministração do Nakayama, né? Que eu achei muito interessante, ele ministrou sobre o tudo. Aí ele falou assim, muitas vezes o missionário, ele pensa assim, eu vou largar tudo pelo Senhor. Aí ele falou assim, não, você vai largar as demais coisas, porque o Senhor é tudo, né? E isso virou uma chave na minha mente, né? Eu disse assim, meu Deus, eu vou largar só as demais coisas, né? Porque o tudo mesmo é o Senhor. Então, se você não largar as demais coisas, aí sim você está perdendo tudo, que é o Senhor e a sua plenitude. Lá em 1 Coríntios 6,19, vai falar assim, não sabeis vós que vocês não pertencem a vocês mesmos. Isso é muito forte, né? A gente não pertence a gente mesmo. E eu lembro que esses dias, né, o Senhor ele estava falando comigo, né, algumas coisas. E aí ele começou a pedir de mim algumas coisas que primeiro eram muito desafiadoras, né? Me levando a novos desafios, né? E eu falando, Senhor, será que eu dou conta disso aqui, né? E o Senhor ele gosta de me lembrar. Ele fala assim, não, mas eu não comprei você com meu sangue, você não foi comprado, né, a preço de sangue. Então, muitas vezes eu entendo que esse é um tempo que o Senhor ele vai requerer de nós aquilo que já é dele. Algumas coisas que por muito tempo, às vezes, a gente não tem entregue, a gente tem negligenciado, mas chegou um tempo, né, que o Senhor ele vai requerer algumas coisas de nós. Que, na verdade, são coisas que ele tem direito sobre essas coisas, né, porque ele já nos comprou. E esse tempo, o Senhor ele vai requerer algumas coisas de vocês, né. É o que ele tem me fala, assim como ele tem requerido de mim algumas coisas que estavam ali adormecidas, que eu não entendia, que não estavam 100% entregues no Senhor, mas que nesse tempo ele vai requerer de nós. E ele vai requerer como um direito, isso é diferente, né? Ele não vai requerer como um pedido. Foi esse o tom que eu senti do Senhor, né? Eu não estou requerendo algumas coisas de você, Andressa, como um pedido, mas eu estou requerendo como um direito que foi comprado com sangue, né?
Então, é totalmente diferente quando a gente tem essa compreensão. E o Senhor, Ele me fez lembrar do dia que eu me converti, do dia que eu entreguei a minha vida. E Ele falou assim, se foi real aquilo, né? Pois hoje eu estou requerendo aquilo que é meu por direito. Porque se foi real, é um direito meu ter você por completo. Amém? Pode passar. Amém? Então, né, antes da gente comentar sobre essa frase, eu queria falar que essa geração é uma geração que ela tem, assim, muitas vezes gerado ciúmes no Senhor. E a gente estava até comentando ainda agora na célula, né? Foi uma coisa que foi despertada quando eu estava orando pela série Checkmate, o Senhor falando sobre isso, né? O zelo, o cuidado, a proteção, o desejo que o Senhor tem de ter a nossa afeição completa voltada para Ele. Que às vezes a gente não compreende, né? Por que a gente passa por tantas situações, por que a gente passa por algumas coisas, né? E é o Senhor requerendo que a gente dê nossa atenção completamente a Ele. E às vezes a gente não entende. E às vezes nós somos uma geração que temos gerado no Senhor uns ciúmes. E isso não é bom, né? O Senhor, Ele tem uns ciúmes por nós, que é de zelo, que é de cuidado, que é de amor. Mas quando a gente gera no Senhor uns ciúmes, isso não é bom. Quer dizer que a gente está dando mais atenção para algumas coisas que não deveríamos do que para Ele, né? Ou seja, se eu estou negligenciando, seja que área for, seja a minha vida espiritual, seja a minha santificação, seja a minha saúde, né? E eu estou dando mais importância para o meu prazer, mais importância para a minha vontade do que para o Senhor, isso vai gerar no Senhor no ciúme. E a palavra de Deus fala para a gente completamente diferente. Lá em Salmo 2,12, vai falar para que a gente beije o filho, para que ele não se ire, né? E isso é no sentido da gente demonstrar nossa afeição, demonstrar nossa devoção, demonstrar o nosso amor, demonstrar a nossa entrega total a Ele, para que Ele não se ire, né? Mas lá em 1 Coríntios 10, do 22 ao 23, o Senhor, Ele faz uma pergunta, né? É feita uma pergunta, na verdade. Fala assim, porventura provocaremos os ciúmes do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica, né? Então, muita gente conhece essa passagem, né? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Mas antes disso, tem um questionamento, né? Porventura provocaremos os ciúmes do Senhor? Então, aqui está falando até de coisas que muitas vezes são lícitas, mas que não vão edificar. É pecado eu comer determinado alimento? Muitas vezes não é, mas será que realmente convém a mim fazer isso? É pecado eu não fazer academia? Não é pecado não fazer academia. Mas será que convém eu não cuidar do meu corpo? E certas coisas que a gente vai fazer, né, ser irrepreensível no corpo tem a ver também com a santificação. A forma como eu me visto, né? Algumas coisas podem gerar no Senhor um ciúme, porque você não está cuidando bem do templo do Senhor, daquilo que você deveria. Esse não é um ciúmes bom da parte do Senhor, né? Se a gente está gerando ciúmes no Senhor é porque nós estamos sendo repreensíveis. E algo que o Senhor falou para mim a respeito dessa série quando eu orava, era que nós, como Aliança Jovem, estávamos gerando em algumas coisas ainda na nossa vida ciúmes no Senhor. E aí, quando a gente gera ciúmes no Senhor, Ele começa a nos trazer para perto de novo. Teve uma ministração aqui na quarta-feira, né, que falo sobre a questão do pastor das ovelhas, né, que fala que quando a ovelha está desobediente, o pastor, às vezes, ele até quebra a perna dela, né, porque ele falou até uma coisa engraçada. Ele falou assim, a ovelha é o bicho mais estúpido que existe. Ele não escuta direito, ele não vê direito, ele é completamente dependente, ele não é muito esperto. Se ele não tiver um pastor, ele morre. Ele não consegue viver só sem um pastor. Então, é a melhor representação para a gente, né? Nós somos como essa ovelha. E nós necessitamos do Senhor. E muitas vezes, se nós temos gerado ciúmes no Senhor, às vezes Ele vai quebrar nossa perninha para que a gente chegue perto. E uma coisa que Ele falou que eu achei muito importante, né? Muito assim, interessante, é que Ele faz isso para Ele poder carregar a ovelha no colo, né? Não é como um ato de maldade, de ira, mas é porque Ele coloca ela perto, porque ela desaprendeu a sentir o cheiro dEle. E alguns de nós precisamos aprender a sentir o cheiro do Senhor novamente, né? Aprender a sentir o cheiro do Senhor, gerar essa devoção, esse amor, como fala, né? Beijar o Filho, ter afeições, os olhos somente para o Senhor novamente. E às vezes o Senhor permite algumas coisas para a gente poder voltar realmente a esse lugar de ficar no colo e sentir o cheiro do Pai mais uma vez. E realmente ter nossa afeição completamente voltada só para Ele. E aí eu queria que voltasse lá na frase.
Quando Deus requer algo de nós, não pede nada além do que lhe é devido. Ele nos comprou e por isso somos dele, né? Então, não importa o que Deus ele vier nos pedir, ele não está requerendo de nós nada além do que aquilo que é direito dele. E nós precisamos ter essa compreensão para a gente não ficar achando que Deus está nos pedindo coisas demais. Pode passar. Outra pergunta que nós temos que nos fazer, né? Será que desejo é que nós temos seguido? O que isso tem a ver com a alimentação? A alimentação, gente, o que mais dificulta as pessoas de ter uma alimentação saudável é elas terem um comer emocional. É um comer para sanar um desejo imediato, né? É muito parecido, eu estava relacionando assim a questão do desejo do homem pelo pecado e o desejo do homem pela alimentação não saudável. A mente da nutricionista é assim, né? Que é cristã. Então, é muito semelhante. Você sabe que tem uma consequência se você se alimentar mal, mas você mesmo assim cede aquele desejo. É parecido com o pecado. Eu sei que vai ter uma consequência, mas se eu não tiver a consciência, eu vou naquilo, né? Por conta daquele desejo que é imediato. Então, o que eu mais desejo? Às vezes é a nossa pergunta, né? Até como propósito de vida, o que eu mais quero, né? Mas, na verdade, a pergunta que nós temos que nos fazer é o que Cristo mais deseja, porque se nós somos cristãos, nós já morremos completamente para nós mesmos. Lá em Romanos 14, do 7 ao 9, vai falar assim: porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor, porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Amém? Então foi para isso que o Senhor morreu. Para que quer a gente viva algo, né? Seja para Ele, quer a gente morra para algo nessa vida que é necessário, né? Como, por exemplo, o pecado, como morrer para não cuidar da nossa saúde, para negligenciar, tudo isso é para o Senhor, né? Quer vivamos, quer morramos, é para o Senhor que fazemos isso. Pode passar. Nós precisamos dar espaço para que Jesus ele venha crescer em nós. E nós precisamos, mais uma vez, convidar Ele para esse lugar de Senhor, né? Nós precisamos, urgentemente, né, dar esse senhorio ao Senhor. Esse aqui é um versículo que eu gosto muito. Eu já até falei aqui que toda ministração que eu venho, eu tento encaixar ele, mesmo que não dê certo na ministração, de tanto que eu gosto dele, né? E de tanto que ele está na minha mente dia e noite, né? Que é lá de João 3,30, que fala assim: é necessário que ele cresça e eu diminua. Essa é uma frase que quase todo dia eu lembro dela. Praticamente, assim, todo dia essa frase está no meu coração, né? Acordo pensando, é necessário que ele cresça e eu diminua, né? Todos os dias, se a gente não entender todos os dias que a gente precisa diminuir, que é a minha vontade, que é o meu desejo, que é a minha obstinação de fazer as coisas da minha forma, né? De negligenciar, seja que área for, ela precisa diminuir todos os dias. E Deus, ele precisa crescer cada vez mais. E isso tem, claro, um custo, né? Mas, como nós vamos ver no próximo slide, é justo que muito custe o que muito vale. Essa é uma frase também que eu gosto bastante, né? Quem aqui considera que o Senhor é a coisa mais valiosa que tem na sua vida? O Senhor, né, é aquele que tem mais valor nas nossas vidas. E tudo aquilo que tem valor tem um custo alto. Então, o Senhor, para nós, ele tem realmente que ter um custo alto, porque ele é valioso. Quanto vale o Senhor para você vai influenciar o quanto você estará disposto a entregar. E muitas vezes a nossa falta de entrega é por a gente não reconhecer esse valor do Senhor para nós. Então, nós temos que fazer o quê? Conhecer ao Senhor, né? Conhecer ao Senhor. O testemunho do Luciano Subirá, para que ele mudasse a alimentação dele, ele falou que foi uma revelação mesmo, né? Usando aqui a referência dele, né, que é um pastor que tem muito entendimento, né, um mestre. E ele falou que quando ele caiu em si, né, que ele era muito, muito obeso, né? Eu nem imaginava que ele era obeso daquela forma. Ele mostrou uma foto que ele realmente estava em obesidade mórbida, né? E ele falou que um dia uma médica chegou para ele e falou para ele, né, assim: olha, o senhor não vai mais aguentar muitos anos não, nesse ritmo. E ele falou assim: não, eu sou do Senhor, e se eu morrer eu vou para a glória, né? É o de dizer que a gente às vezes tem, assim, não, mas eu vou aproveitar, se eu morrer eu vou para a glória.
E aí eu lembro que um pastor amigo dele falou para ele assim, olha, você tem um entendimento muito errado da palavra, porque você muito me impressiona um homem como você não discernir bem as coisas. E aí ele citou um versículo que eu não vou lembrar, falando assim, que de tudo que tiver na terra, né, come. Ele com brincadeira, falando assim, tudo que, eu estou sendo bíblico, porque tudo que tem na terra, a palavra fala que é para o homem comer, né? Aí o pastor foi e falou assim, muito me impressiona, você é um homem mestre da palavra, tem um discernimento tão fraco da palavra, assim. Aí ele disse que ficou assim, meu Deus do céu. E aí Deus usando várias pessoas para confrontar ele, né? E esse pastor falou para ele assim, essa sua frase aí, que você falou, mas eu morrer, eu vou para a glória, muito me impressiona. Um pastor ser tão egoísta. E a sua família, a sua igreja? E o propósito do Senhor? Aí você morre e vai para a glória e as coisas de Deus, seus filhos. Ele disse, você é muito egoísta. Aí ele disse, meu Deus do... Então o testemunho dele foi muito bom, gente. Então foi muita coisa, estou resumindo aqui algumas coisas. Mas para mostrar que mesmo para ele, né, um homem de Deus, demorou ele ter esse entendimento. E quando ele teve esse entendimento, ele levou a alimentação realmente como algo bíblico, né? E lá ele trouxe muitos fundamentos bíblicos, né, a respeito disso, que nós temos de fato, que a Bíblia de fato nos fala que nós temos essa necessidade de cuidar do nosso corpo. E lá em Mateus 13, do 44 ao 46, vai falar que o reino dos céus ele é como um tesouro escondido, né? E quando a gente encontra esse tesouro, a gente se enche de alegria e a gente está disposto a entregar tudo, porque aquilo é valioso. E esse foi o entendimento, por exemplo, que ele teve. Deus ele é tão valioso que ele é digno também que eu honre ele com o meu corpo, né? E ali ele começou um processo de realmente mudar, entender que ele estava glorificando o Senhor naquilo. Pode passar. Acho que passou demais. Entregando tudo ao dono de tudo, né? Nós estivemos aí no começo falando sobre ser irrepreensível no espírito, na alma e agora no corpo. E ser irrepreensível no corpo envolve viver de maneira santa e íntegra, de modo que não haja nada em nossa conduta física que possa ser motivo de reprovação diante de Deus e das pessoas, né? Nós temos que ter essa completude. Não adianta, uma coisa que eu ouvia muito lá dos missionários, né? Eu gosto muito de falar isso. Obediência parcial não é obediência, né? Só existe obediência total. Então, se eu sou irrepreensível no espírito, na alma, mas não sou no corpo, eu não estou obedecendo. Eu estou tendo obediência parcial ao Senhor, né? Porque para o Senhor só importa tudo. Menos do que tudo não importa para o Senhor. E como fala aqui, essa questão de ser irrepreensível no corpo, ela envolve também a santidade, né? Ela envolve também uma conduta física e ela envolve a gente ser aprovado diante do Senhor, mas também diante dos homens. E os crentes, vocês sabem que muitas vezes é até piada, né? Fala assim, não bebe, mas come demais. Até em festa, quando a gente vai fazer planejamento, assim, a gente que é nutricionista, que faz planejamento de festa de crente, né? Ela fala assim, a comida tem que ser o dobro, porque não bebe, mas come, que é uma beleza, né? Então, estamos sendo repreensíveis diante do mundo. Fala assim, não governa nem a boca. Como é que vai querer me falar alguma coisa para me governar a minha língua? Estamos sem autoridade, né? Então, nós temos que vigiar nisso aí. Pode passar. E agora a gente vai ver o que envolve ser irrepreensível no corpo, né? Que não é só, como eu falei, a questão da saúde. A pureza moral e sexual, né? O nosso corpo, ele deve ser um templo do Espírito Santo. Então, ser irrepreensível no corpo tem a ver com a santificação também, com a gente andar em santidade, a gente realmente cultivar a pureza no nosso coração, né? Tanto a pureza moral como sexual. Então, essa pureza, ela envolve desde as intenções mais profundas do nosso coração. Então, as nossas motivações, nossas intenções, elas precisam estar diante do Senhor, porque isso também tem a ver com ser irrepreensível no corpo. Então, evitar a imoralidade sexual, os vícios, né? E vício aqui não é só vício em bebida, nessas coisas, não, é vícios de modo geral, porque são distrações, são coisas que estão nos roubando do Senhor e estão gerando ciúmes nele. E comportamentos que desonram ao Senhor de alguma forma. Pode passar. Uma outra coisa que vai envolver também, né? Ser irrepreensível no corpo, como a gente até comentou, é o cuidado com a saúde. Então, manter o nosso corpo saudável, ter uma alimentação equilibrada, ter um sono regular, controlar o nosso estresse, fazer exercício. Isso é a gente ser um bom mordomo das nossas vidas. E a Bíblia fala que nós temos que ser bons mordomos da nossa vida. O Senhor, Ele nos faz mordomos de algo que não nos pertence, pois Jesus é o dono de todas as coisas.
Então, até a nossa vida, às vezes a gente pensa assim, o Senhor ele me entregou várias coisas que eu vou administrar, eu vou ser mordomo dessas coisas. Mas, na verdade, a sua vida, ela também não pertence ao Senhor, e você tem que ser um bom mordomo da sua vida, um bom mordomo da sua saúde, um bom mordomo da sua saúde mental, da sua saúde emocional, da sua saúde física, da sua saúde espiritual. Você tem que ter uma mordomia, né? Tem que ter essa virtude de conseguir ter o governo dessas coisas. Pode passar. Aqui a gente vai ver os 6 pilares, né, da saúde. O que envolve a saúde do corpo, né? Primeiro, a alimentação, né, saudável, o exercício físico regular, um sono de qualidade, né? Às vezes, fica até tarde assistindo dorama, até tarde jogando. Eu não consigo fazer minhas coisas durante o dia, troco o dia pela noite. Então, tudo isso, né, também está fazendo com que a gente não tenha saúde, porque durante o sono é que o nosso organismo ele vai restaurar as nossas células. Esse descanso, ele tem tudo que Deus criou tem um propósito. E é durante um sono em que a gente vai ter essa restauração do nosso corpo, né? Então, ele não é em vão que Deus criou um tempo para a gente dormir, há tempo para tudo. Gerir o estresse, né? Se a gente só se estressa, só trabalha, não tem um lazer, não tem um escape ali, isso também é uma negligência, né? Temos que ter também relacionamentos saudáveis. Então, até as escolhas que eu faço de amizade, que vão acabar ali me atrapalhando, isso também vai influenciar na minha saúde. E a saúde espiritual. Amém? Pode passar. Então, nós precisamos nos entregar ao Senhor em todas essas áreas, né? Porque a nossa vida ela é uma semente. E a semente, ela precisa florescer e dar fruto. E, para isso, ela precisa morrer para si mesma, né? Então, a gente precisa morrer para essa nossa vontade, para que a gente possa dar fruto. Um exemplo, né? Como eu falei, como que eu vou viver todo o propósito de Deus se eu não conseguir nem viver lá até os meus 60 anos? O Abraão aí estava já idoso, né? E ainda tinha coisa para se cumprir na vida dele. Já pensou se ele não morresse, se ele não tivesse saúde? Então, a nossa vida ela é como se fosse uma semente que precisa ser cuidada, né? Ali, muitas vezes, ela vai precisar ter esse processo de morrer, porque para a semente ela florescer, não sei se vocês sabem, mas ela precisa meio que morrer, né? Para que ela possa dar fruto. E lá em João 12, 24, Jesus ele falou, né? Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então ele produz muito fruto. Então, a gente precisa realmente deixar, né? Com que algumas coisas, a gente venha a abandonar, né? A gente venha a morrer para essas coisas. Pode passar. Tá aí já. Evitar excessos e vícios, né? A Bíblia também vai nos alertar sobre a questão da embriaguez, que nos leva, né, à libertinagem, né? Então, a gente sabe, né? Não é uma coisa que dentro da igreja as pessoas não entendam, que não pode. Mas, lá em Provérbios 23, do 20 ao 21, também vai falar assim, não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque os beberrão e o comilão empobrecerão, e a sonolência veste o homem de travos, né? Então, né, aí está falando também, às vezes a pessoa fala assim, os beberrões, mas está falando dos comilões também, né? Dos comilões de carne. Então, aqui, são coisas também repreensíveis para o Senhor. Só para a gente ver que isso é realmente algo bíblico, né? Pode passar. Outra coisa, quando a gente não usa o nosso corpo para o bem, nós devemos, né, utilizar nossos talentos, nossos dons. Se você sabe fazer o bem, se você tem um chamado, né, para um ministério, você sabe ensinar, você sabe cozinhar, você sabe cantar, você sabe pintar, e você não usa isso para glorificar o Senhor, isso também é ser irrepreensível no corpo, né? Lá em Tiago 4,17 vai falar, portanto, pense nisto, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado, né? Então, isso também é ser repreensível no corpo, né? Quando eu tenho uma habilidade, eu não uso essa habilidade. Pode passar. Quando eu não dou um bom testemunho cristão, né? Tanto da nossa aparência, quanto o nosso comportamento, ele precisa refletir aquilo que a gente vive, ele precisa refletir ao Senhor, porque nós somos um templo, um espelho, né? Então, a nossa vida, ela precisa glorificar o Senhor. Lá em Mateus 5,16 fala, né? Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. É através de ver a nossa vida que as pessoas vão glorificar o Senhor. Isso é muito forte, né? É uma responsabilidade grande.
Então, a gente precisa também atentar a isso, porque é vendo a nossa vida que as pessoas elas vão conseguir, nós vamos conseguir também que essa glória ela seja dada ao Senhor. Pode passar. Então, né, o versículo que eu citei inicialmente, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. É mais uma confirmação de que cuidar da nossa alimentação, de fato, é algo que glorifica ao Senhor. Agora, pode passar, a gente vai ver mais uma vez que a glutonaria, né, as bebedices, ela está lá no livro de Gálatas, uma passagem muito conhecida, onde fala sobre as obras da carne. Então, a gente pensa assim, as obras da carne é a prostituição, a idolatria, a impureza, você ter facções, feitiçaria, né? Mas, na verdade, está falando lá também, enfatizando, né, as bebedices e as glutonarias. Então, se a gente está ali sendo glutão, comilão, né? Come de modo exagerado, excessivo, come com muita pressa, igual a gente viu que tem que ser o contrário, né? A gente viu na dinâmica, mastigando mal para engolir a maior quantidade possível de comida, né? Não se atenha ao que está comendo, só vai comendo. Esse desequilíbrio, né? Ele também é considerado uma obra da carne. Está muito claro aí nessa passagem, né? Está junto aí com a ira, com a discórdia, com a inimizade, com a feitiçaria, está no mesmo patamar. Então, a gente precisa vigiar. E como a gente precisa entender isso, né, para que a gente possa mudar a nossa mentalidade? Pode passar. Passou demais. Isso. Antes de eu ir para o intensivo, né, eu comecei a fazer um jejum que eu nunca tinha feito, né? Um jejum de tirar completamente a carne, mas eu tirei eu não consegui contar direito, porque eu comecei, fiz até iniciar, né? Mas foi mais ou menos 90 a 100 dias que eu fiquei sem comer nenhum tipo de carne, nem carne vermelha, nem carne de frango, nem peixe, nem presunto, nada que envolvia carne, né? E quando eu comecei, eu fiquei pensando assim, vai ser muito difícil fazer esse jejum, né? Fiquei pensando assim, será que eu vou conseguir? Todo dia vendo, né, tendo contato com aqueles alimentos. E eu lembro que foi fácil, assim, foi bem mais fácil do que eu imaginava, porque era um tempo, né, a Lidiane não está aqui, mas ele ia confirmar, em que eu estava buscando muitas direções do Senhor, eu estava muito sedenta, assim, de ouvir a voz de Deus, né, e eu disse assim, eu tenho duas opções, ouvir o Senhor, Ele está falando e eu vou ouvir de qualquer jeito, né, e eu comecei a fazer esse propósito, e no começo eu ficava pensando, será que eu vou conseguir, será que eu vou me sentir fraca, né, como é que vai ser? E eu lembro que aquela música, né, que ela fala assim, as tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel, né? Eu lembro que às vezes, quando eu estava ali na hora do almoço, que eu via aquela carne, né, que eu ficava assim, eita, meu Deus, Rafael, 60 dias que eu não como nenhum tipo de carne, né? Que eu olhava assim, aí me via essa passagem, me via essa música, né? Porque as tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Aí na mesma hora eu olhava assim, eu disse, meu Deus, o que é esse pedaço de carne aqui perto das tuas palavras, né? Perto do meu desejo de ouvir ao Senhor, de agradar a Ele, né? E tem essa passagem lá no Salmo 119, do 103 ao 105, né, que fala assim, ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, como eu falei, essa questão da alimentação é tão forte para o ser humano e tem um sentido espiritual tão forte que o próprio Senhor falou que ele era o pão da vida, né? De tão forte que é essa associação, que ele fala aqui sobre a palavra do Senhor ser doce, né? Que não é uma característica de leitura, né? Mas fala sobre ser doce ao nosso paladar. Por que isso? Porque é para nos dar esse entendimento do quanto que a alimentação ela nos dá o prazer, mas a presença do Senhor ela nos dá um prazer ainda maior, né? Então, isso era algo que Deus colocou no meu coração nesse tempo, né, para que pudesse me ajudar nesse jejum. E no final, quando eu voltei a comer carne, achei essas coisas, né? Já estava assim acostumado, que é uma coisa que a gente vai ver que o paladar é perfeitamente adaptável, né? Então, você precisa entender que ter uma alimentação saudável, ela pode sim ser prazerosa, né? E que obedecer ao Senhor, às palavras do Senhor, precisam ser para nós mais desejáveis do que qualquer outra coisa. Mais desejáveis do que o mais doce mel. Amém? E aí eu trouxe aqui uma reflexão para falar um pouquinho a respeito dessa relação, né, entre a alimentação como se ela fosse um pecado. Foi um pensamento que me veio, né, para tentar explicar para vocês
sobre essa questão da alimentação. Os ultraprocessados, eles são esses alimentos que vocês estão vendo aí, né, que eles são os alimentos considerados menos saudáveis de todos, né? De tudo que a gente tem que evitar, né, esses daí são os mais perigosos, que são os alimentos que eles são tão processados na indústria que praticamente eles quase que deixam de ser alimento, porque tem tanto aditivo, tanta coisa que o alimento mesmo natural, ele muitas vezes nem existe mais ali, né? Então, estamos comendo algo extremamente artificial. E a gente está vendo ali o refrigerante, né, os salgadinhos, os biscoitos. E já foi comprovado, né, cientificamente, que esses alimentos, eles alteram o nosso paladar e nos fazem não conseguir mais ter o discernimento dos alimentos naturais, do sabor desses alimentos naturais, né? E eles fazem também com que a gente fique viciado, né? Nos estimula a ficarmos viciados cada vez mais em açúcar, em sal. E para vocês verem como é parecido com o pecado, né? Que gera um vício. São cada vez produtos maiores, né? Você vai no cinema, o valor da pipoca média e da pipoca grande, da pipoca família, ele é bem pertinho, que é para estimular que a gente venha comer sempre mais, né? E é como no mundo espiritual também. O pecado, né? Você tem que sair com várias meninas, você tem que fazer várias coisas, tem que ter sempre o excesso, né? Sempre o excesso, a libertinagem, para que a gente possa ter prazer. E esse mesmo engano, a mesma estratégia é usada na alimentação. Só vou ter prazer se eu tiver o excesso, se tiver muito sal, se tiver muito açúcar. Se eu comer muito, se eu comer só o que é mais apetitoso, no nosso entendimento, que o paladar já está completamente, né, viciado. E, na verdade, não é. Nós podemos ter prazer na alimentação saudável, e o nosso paladar ele é perfeitamente reeducado, assim como a nossa vida espiritual, que um dia estávamos no pecado e agora nós andamos na luz, da mesma forma. Se nós estamos numa alimentação inadequada, a gente pode passar a ter um paladar que gosta daquilo que é saudável. É perfeitamente possível. Esse é o primeiro engano que faz as pessoas falar: eu nunca vou conseguir, eu nunca vou gostar do que é saudável. Isso é um engano, é mentira. Você vai conseguir. O nosso paladar, na verdade, é comprovado que ele está viciado, mas ele pode perder esse vício. Então, se o pecado ele apaga o espírito, a falta de saúde ela vai apagar a vida. Então, são coisas naturais, são coisas que é questão de semeadura e que a gente precisa nos atentar. Então, aqui só para mostrar para vocês, nessa pesquisa, que os ultraprocessados, eles enganam a nossa fome. Pode passar. Aqui é uma pesquisa, né, que foi postada no CRN, o nosso conselho, porque os ultraprocessados eles enganam a nossa fome, né? Então, eles nos fazem ter uma bagunça nos nossos sinais de saciedade. Então, quando a gente consome muitos alimentos ultraprocessados, a gente não tem mais a noção do que é estar saciado ou não. E isso é o que eu mais escuto quando eu atendo as pessoas. Eu sinto muita fome. Eu falo, isso não é fome. Isso é fome emocional, existe fome hedônica, existe fome fisiológica, existe diversos tipos de fome. E a única fome que é fome mesmo, verídica, é a fome fisiológica, né? E hoje em dia, as pessoas, se você estiver desidratado, você vai sentir fome, por exemplo. Se você é uma pessoa que não bebe água, como o seu corpo ele é inteligente, ele fala assim, não vai me dar água. Então, como sabe que nos alimentos tem água, ele faz você sentir fome para você se hidratar. Então, às vezes, é só falta de água. Às vezes é o comer emocional, né? Às vezes é o apetite hedônico, que a gente chama, que é aquele desejo só por coisas que são hipersaborosas, né? Porque nosso paladar já está viciado. Então, a gente precisa, né, ir retirando esses alimentos, porque eles estão realmente tirando o nosso discernimento sobre a alimentação saudável. Pode passar. Outra coisa, né, o desequilíbrio calórico que os alimentos eles vão gerar, né? Porque eles são ultracalóricos. E é como eu falei, é igual na questão do pecado, né? Tudo é ultra, tudo tem que ser mais, para poder ser prazeroso tem que ser mais. E o entendimento para a alimentação, que nos engana é a mesma coisa, é que tudo tem que ser mais, para ser bom tem que ser a porção maior. E isso não é verdade, a gente pode ter o prazer na alimentação, comendo com consciência, como vocês viram, devagar, apreciando e ter ainda assim saúde, né? Os alimentos ultraprocessados enganam o mecanismo do nosso corpo, que regulam a fome e o gasto de energia, favorecendo o consumo excessivo de calorias e o ganho de peso. Então, você come e ainda sente fome. Então, ele bagunça ali a forma que o nosso corpo ele gere essa questão da fome e do gasto de energia. O gasto de energia ele vai ser diferente também. Hoje eu estou falando, hoje não vai ser muito sobre alimentação, porque a gente já teve toda a administração, né? Mas eu trouxe essa figura do ultraprocessado, que é o alimento que é mais assim,
que geralmente a gente não inclui mesmo na alimentação. Tem alguns doces, algumas coisas que pode sim vir dentro da alimentação, com equilíbrio, né? Mas esses industrializados, que são realmente ultraprocessados, eles não têm indicação nutricional, né? Eles não estão, por exemplo, na pirâmide alimentar, que é por meio da onde a gente dá as orientações. Porque eles realmente não trazem nenhum tipo de benefício. Pode passar. Acho que passou demais. O outro ponto é comer sem atenção, né? Eles são projetados para serem consumidos em qualquer lugar. Eles são práticos, né? Como assistindo TV ou trabalhando, prejudicando o controle da ingestão calórica. Então, o que eu mais escuto como nutricionista é assim, mas eu como isso porque é mais prático, é mais fácil, né? É igual o pecado também, é mais fácil. Mas, na verdade, né, a gente precisa dedicar tempo para a nossa alimentação, a gente precisa ter um planejamento, porque se a gente não planejar, se a gente não considerar importante, as pessoas falam também é muito caro. Às vezes é o valor que você dá àquilo, para o que você come. Você dá mais valor, às vezes, para outras coisas do que para a sua saúde. Na verdade, muitas vezes é esse entendimento que está errado, né? E tudo é questão de planejamento. Se a gente não dedicar um tempo para planejar nossa alimentação, não vai ter como realmente ter uma alimentação saudável. Porque requer realmente dedicação, como tudo na vida, né? E os tamanhos, eles são cada vez maiores. Por serem baratos, né? Até porque são usadas coisas de baixa qualidade, por isso que é barato. Eles são vendidos em embalagens grandes, em preços acessíveis, incentivando o consumo exagerado. Mas está o quê? Nos enganando, porque não está nos nutrindo, né? Não está nos alimentando. Pode passar. E eles vão trazer o que a gente chama também de calorias líquidas, que eu fiz a relação assim como se fossem os pecados de estimação, que a gente acha que não tem importância nenhuma, mas que estão trazendo todo prejuízo. O que é a caloria líquida? Muitas vezes, quando a gente vai até perguntar para a pessoa o que ela comeu durante o dia, que é uma coisa que eu faço quando atendo uma pessoa, né? Tudo que você comeu durante o dia, a gente chama de recordatório de 24 horas. As pessoas nem citam que elas tomaram refrigerante, tomaram suco, porque elas acham que aquilo não tem caloria, aquilo ali é só líquido, né? E, na verdade, esses alimentos ultraprocessados, como refrigerante, bebidas adoçadas, elas contêm muitas calorias, né? Que a gente chama de calorias líquidas, que às vezes as pessoas não dão atenção, mas que aquilo ali está também sendo contabilizado e prejudicando a saúde, né? Então, essa questão assim, vou tomar aqui, comer uma alimentação, tomar bem que um copo de suco desse tamanho, que também é outra coisa que nos restaurantes os copos são cada vez maiores, né? Então, a gente tem uma batalha realmente para a gente conseguir fazer as coisas da forma certa, porque é incentivado cada vez mais o consumismo, né? E também na alimentação, da mesma forma como o consumismo das outras coisas é incentivado na alimentação, da mesma forma. Então, a regra de ouro, né, é preferir sempre alimentos in natura. O que é in natura? É natural, é fresco, né? Minimamente processados e preparações culinárias que não tenham alimentos ultraprocessados. Pode passar. Aqui é um dado que eu trouxe, né, só para mostrar que essa questão da alimentação inadequada, ela é também uma questão para o jovem pensar, para o adolescente, né, porque saiu essa pesquisa global de saúde do estudante, com 304.779 adolescentes de 89 países diferentes, que mostrou que 82,4% dos jovens entre 11 e 17 anos já apresentam 2 ou mais fatores de risco para desenvolver doenças crônicas, hipertensão, colesterol alto, diabetes, problema cardíaco, né? Então, já tem ali 2 ou mais fatores que vão indicar, né, uma tendência a ter essas doenças. E no Brasil, houve um aumento de 62% nas mortes de mulheres de 15 a 49 anos por infarto, entre 1990 e 2019. Então, é um aumento muito grande, né? As pessoas têm morrido cada vez mais jovens e têm abortado, muitas vezes, ali o propósito do Senhor, se é um cristão, né? Que não tem tido essa compreensão que precisa cuidar da sua saúde. Estudos também indicam que ataques cardíacos estão se tornando mais prevalentes em adultos jovens. Uma pesquisa realizada entre 2000 e 2016 nos Estados Unidos revelou que 1 em cada 5 pessoas com ataque cardíaco tinham 40 anos ou menos. Então, antigamente, ataque cardíaco era coisa de pessoas lá depois de idoso, né? E hoje em dia, a gente vê até adolescente morrendo de infarto, como eu falei para vocês, né? Isso tem muito a ver com a questão da saúde.
E a gente agora vai ver o nosso maior exemplo, qual que era a provável dieta que Jesus seguia. Pode passar. Provavelmente, né, acredita-se que a dieta que Jesus seguia naquela época, pelo contexto histórico, era semelhante à dieta mediterrânea. A dieta mediterrânea é considerada uma das dietas mais saudáveis do mundo, conforme as pesquisas científicas. Então, ela é baseada em quê? Em alimentos frescos, em pães, cereais, né? Claro que o trigo naquela época era diferente, o de hoje ele é transgênico, né? Então, tem um trigo também que é mais apropriado para que a gente consuma, porque hoje o glúten, né, na verdade, é um glúten diferente da época de Jesus, ele é o hiperglúten. Então, ele também é modificado e por isso que, às vezes, gera algumas doenças também, alergias, né, esse tipo de coisa. Mas os pães e cereais, o azeite de oliva também, que era muito utilizado naquela época para temperar, o peixe, frutas e vegetais frescos, né, naquela época era muito comum figo, tâmara, uva, romãs, azeitonas, lentilhas, e algumas ervas, o vinho, que era muitas vezes consumido, né, diluído em água, e às vezes até como questão de medicamento, né? Os laticínios, principalmente queijo de coalhada de cabra e ovelha, e as carnes eram consumidas em menor quantidade. Então, quando o Luciano Subirá ministrou, que tem mais propriedade do que eu, né, para falar dessa questão bíblica, histórica, né, teológica, ele falou que é comprovado de que Jesus seguia uma alimentação saudável, que era muito ativo por conta das viagens que eles faziam a pé e que ele era magro. Né? Até que ele falou assim, gente, Jesus era magro. Então, ali ele já, foi uma das coisas que fez ele mudar, que ele disse, não, se Jesus era magro, então eu estou negligenciando, que ele era muito obeso, né? Então, até nisso, quando ele foi se aprofundar na palavra, ele viu que Jesus ele foi irrepreensível, né? Porque ele cuidava da sua saúde, do descanso. Uma coisa que ele falou também lá na conferência, né, da saúde do corpo, é que Jesus, muitas vezes, né, quando ele estava andando com os discípulos, eles falavam, não, Jesus, vamos, né, continuar a caminhada. Ele falava, não, agora nós vamos parar e nós vamos descansar. Amanhã nós continuamos a viagem, né? Então, Jesus, ele não negligenciava o descanso. A gente vê Jesus descansando, né, ele parando. E ele respeitando todos os limites do corpo dele. Eu achei interessante quando o Luciano Subirá falou isso, né? Que Jesus, ele respeitou todos os limites do corpo dele. Ele cumpriu o propósito dele, mas respeitando todos. O sono, a questão de ser ativo, né? Naquela época, as pessoas não precisavam fazer academia igual a gente, porque eles já tinham uma vida muito ativa, eles tinham um trabalho mais braçal, eles caminhavam muito. É totalmente diferente da nossa realidade, né? Por isso que a gente precisa, né, fazer o exercício à fora parte. Mas Jesus, ele foi irrepreensível na saúde do corpo dele, em tudo. E agora, a gente vai rapidamente aqui, por conta do horário, né, pode passar, falar sobre algumas crenças limitantes que nos impedem de adotar uma alimentação saudável. Como eu falei, as pessoas elas não têm uma alimentação saudável, não é porque elas não sabem como fazer isso. A maioria das pessoas tem um conhecimento mesmo que básico. Mas existem algumas crenças limitantes, alguns enganos, né, eu chamo aqui de enganos, que fazem as pessoas terem essa dificuldade de ter uma alimentação saudável. E o primeiro é que comer saudável é muito caro, né? Como eu falei, está relacionado à questão do valor que você dá para a saúde, né? E está relacionado também com você, às vezes, ver muita coisa de internet, né? Achar assim, eu estou vendo lá um brócolis, coisas que são caras, iogurte, né? Mas, na verdade, o nutricionista ele está preparado para fazer uma dieta dentro da sua realidade. E isso é uma crença errada, porque desde a nossa formação a gente já é treinado para conseguir montar um plano alimentar dentro da sua realidade. Então, é perfeitamente possível, por isso que a gente faz uma avaliação do que você já come, né, da sua renda familiar, para que dentro disso a gente monte um plano alimentar. Sou muito novo ou muito velho para mudar meus hábitos alimentares. Ou a pessoa acha, né, que é muito novo, que não precisa, que o metabolismo é acelerado, que não engorda, mas o colesterol aumenta do mesmo jeito, a glicemia aumenta do mesmo jeito. Ou então acha que é muito velha. Eu comi a vida inteira assim, nunca aconteceu nada, mas acontecem as doenças crônicas, né? Ou então acha que não consegue mudar mais o paladar, e como eu falei, o paladar é perfeitamente modificável. Ou então acha que precisa cortar tudo o que gosta para ser saudável. Não precisa, né? Existe sim uma janela dentro da alimentação para ter os alimentos que você gosta. Você só não pode comer todo dia só aquilo que é cheio de açúcar, porque a gente viu que, na verdade, a gente tem essa tendência a gostar desses alimentos por conta que a gente come muito ultraprocessado. E aí eles enganam esses sinais de fome, do sabor, né? Eles desregulam.
Não tenho tempo para cozinhar comida saudável, então existe estratégias de preparar num dia só, de congelar, existe diversas coisas. Já tentei e não consegui, então não adianta tentar de novo. Você tem que tentar até conseguir, é igual a vida espiritual. Só consigo mudar se tiver força de vontade. Na verdade, o profissional está ali para lhe dar estratégias para que você possa gerar essa força de vontade, para que você, mesmo sem força de vontade, você tenha as estratégias certas. A alimentação saudável é sem graça e sem sabor. Também não é verdade. Isso acontece por quê? Porque às vezes a pessoa não sabe preparar os alimentos, né, com as coisas naturais, não tem aquela vivência, o nosso corpo está acostumado com aquilo que é comum, né, que é cotidiano. Ou então a pessoa também está com o paladar viciado, como a gente viu, né, que os ultraprocessados fazem, aí tem que desviciar, vamos dizer assim, esse paladar. Pode passar. Outra crença, eu sou ansioso, então não consigo controlar minha alimentação. Também é uma mentira, né? A gente tem estratégias, temos fitoterápicos que ajudam a controlar a ansiedade, né? Se eu não comer tudo no prato, estou desperdiçando. Isso aqui é uma mentalidade que nossos pais colocaram, né, na gente, que é pecado, né? Claro que a gente não tem que desperdiçar, mas às vezes tem pessoas que se tiver ali no prato, ela pede uma comida ali num lugar, ela tem que comer até o final, né? Porque essa sensação de que ela está desperdiçando, foi até uma coisa que o Luciano Subirá falou também, mas se eu botar no meu corpo e prejudicar minha saúde, eu também não estou desperdiçando do mesmo jeito minha saúde, né? Então, a gente tem que ter estratégia na hora de montar o nosso prato, para não desperdiçar, mas também não achar que eu tenho que comer tudo no prato para me não desperdiçar, né? Eu mereço me recompensar com comida. Então, tem gente que enxerga a comida como uma recompensa. Então, a gente precisa achar uma fonte de prazer saudável para a nossa vida. Todo ser humano ele tem que ter um escape. Por exemplo, o exercício físico é uma fonte de prazer saudável, que vai trazer aquilo que o nosso corpo ele necessita, né? A leitura, alguma coisa que você possa fazer, né? Sair com os amigos, mas você não pode ver na alimentação uma forma de recompensa, porque a alimentação ela não é uma recompensa. Você tem que entender que a alimentação ela tem um lado afetivo, mas ela tem uma função que é de nutrir o nosso corpo. Se eu comer algo errado, já estraguei com tudo. Quando a pessoa tem a mentalidade de dieta, né, da blogueira, ela tem a meta, né? Ela fala assim, não, se hoje eu errei, pronto, aí vai desistir, não consigo, não vou mais conseguir seguir a alimentação, né? É porque você não procurou um profissional certo, né? Para lhe ensinar que nós somos seres humanos. Não é todo dia que a gente vai ter alimentação perfeita, isso também é uma mentira, né? Então, a gente precisa ter equilíbrio, não é perfeição, né? E não é porque um dia não deu certo que nos outros dias eu vou jogar tudo para o ar, né? Achar também que a comida é a minha única fonte de conforto. Como eu falei, a gente tem que lidar também com as nossas questões emocionais com seriedade, para que a gente não venha achar que a alimentação é um conforto. Tem um metabolismo ruim, então não adianta tentar. Tem gente que fala assim, não, eu tenho tendência para engordar. Tem pessoas que têm tendência, mas isso não é uma justificativa para você negligenciar a sua saúde. Você precisa regular, seja um hormônio, alguma coisa está desregulada, cuidar para que você possa ter o equilíbrio. Nunca vou gostar de comer saudável, é outra mentira, né? Porque o paladar, ele é perfeitamente adaptável. As pessoas hoje estão muito na onda de retirar o açúcar do café, né? E quantas pessoas falavam assim, eu só tomava café com açúcar. E hoje em dia não aguentam nem tomar se tiver açúcar, né? Por quê? Porque o nosso paladar, ele é adaptável. O nosso paladar, ele é uma construção. Por isso a gente pode desconstruir o paladar e a gente pode reconstruir ele. Tendo um paladar que gosta de menos sal, de menos açúcar, isso é perfeitamente possível, é científico, né? Então, isso é outra mentira. Tenho que comer para não decepcionar os outros, né? Então, quando você também come ali, só porque, estou aqui nessa festividade, eu tenho que comer uma coisa que eu nem queria, né? Não, você tem autonomia sobre a sua alimentação. Claro que a alimentação ela não pode ser o centro da nossa vida. Se você também é uma pessoa que você não vai para um lugar porque, eu não como aquilo. Se a alimentação ela toma um espaço muito grande na sua vida, aí a gente já está falando de distúrbios alimentares. Eu já estou colocando a alimentação onde ela não deveria, que é no centro, né? Então, também a gente tem que ter o quê? O equilíbrio. Amém? Então, hoje não vai dar para mim falar tudo que eu gostaria sobre a alimentação, porque eu tinha que trazer o fundamento da palavra também, né? Mas, até se a igreja tiver o interesse, depois eu posso trazer uma palestra só falando sobre alimentação saudável. E aí a gente pode
abrir para perguntas e tudo, aí precisa de mais tempo para a gente falar especificamente sobre isso. Mas hoje eu queria falar realmente sobre esses enganos, né, que nos impedem de realmente viver essa alimentação e essa saúde do corpo de modo geral. Como a gente viu, eu não falei só sobre essa questão da saúde do corpo, mas em todas as coisas a gente possa glorificar o Senhor. Pode passar. E aí, diante de tudo isso que a gente viu, que cuidar do corpo, né, é ter santidade, é praticar o bem naquilo que eu sei fazer, os meus talentos, né? Se eu sei fazer o bem, não faço, também estou sendo irrepreensível no corpo. A gente viu várias coisas que têm a ver com essa questão de ser irrepreensível no corpo e também a saúde. E eu queria perguntar para você, você está disposto a entregar as coisas ordinárias ao Senhor? Deus não quer uma rotina religiosa, Ele quer ser o Senhor de tudo em nossas vidas, a razão pela qual fazemos tudo. Amém? E aí eu queria que nesse momento você se levantasse no seu lugar disposto a entregar ao Senhor todas as coisas. Se você observou que em alguma área que eu falei você tem sido repreensível, alguma área você tem negligenciado, né, seja na saúde, seja na questão da santidade, seja um talento, um dom que você tem e você não tem usado, seja em que área for que você observou, né, que precisa entregar ao Senhor, foram várias coisas, né, que a gente possa orar nesse momento. Eu vou orar e logo em seguida a gente vai passar uma música ali para encerrar.